Antes de falarmos, antes de entrarmos no vídeo que vem falando sobre a história de Bauru, nós vamos falar de uma empresa que está apoiando este projeto, que está ajudando a resgatar a nossa história, a nossa memória, a resgatar a nossa dignidade, a nossa identidade. Essa empresa é a Mecânica Lidercar. Aproveitem! E agora, após essa breve apresentação que fizemos sobre a Mecânica Lidercar, que apoia esse projeto, que resgata a nossa história, a nossa memória, a Mecânica Lidercar está localizada na Rua Paraná, número 140, na Vila Coralina. O telefone é 14 3203 5848 e também 14 997 945775. Então vamos falar mais detalhadamente da Mecânica Lidercar, que é especializada em carros nacionais e importados. A Mecânica Lidercar foi fundada pelo saudoso senhor Moacir no ano de 1972 e está funcionando nesse mesmo endereço desde 1972, portanto há mais de 53 anos. Só aí já dá para percebermos que a Mecânica Lidercar faz parte da história de Bauru e região. E durante todo esse período tem focado em prestar serviços com garantia, com qualidade, servindo uma clientela de várias gerações na manutenção mecânica especializada em carros nacionais e importados. Atualmente, quem está na administração da empresa é o senhor Luiz, e ele fala com orgulho do tempo que trabalhava com o seu pai, o saudoso senhor Moacir, e o seu irmão, o saudoso Moacir Júnior. O senhor Luiz, ele conta também que ele trabalha na Mecânica Lidercar desde os 12 anos. E durante todo esse período, todo esse tempo, ele acompanhou e ajudou a desenvolver trabalhos com garantia, com qualidade, fazendo aquele serviço de primeira qualidade para todos os clientes. E faz questão de afirmar que está sempre aprendendo e se especializando com o surgimento das novas tecnologias. E para ficar bem gravado aí na sua memória, vamos falar novamente do endereço da Mecânica Lidercar, que está localizada na Rua Paraná, número 140, na Vila Coralina. Os telefones são 14 3203 5848 e também 14 997 945775. Mecânica Lidercar. A Mecânica Lidercar também está ajudando a construir a história de Bauru e região. Mecânica Lidercar. Falando aqui agora sobre a história de Bauru, dando continuidade, vamos estar novamente falando aqui, vamos estar dando continuidade e falando sobre a história de Bauru. Nós colhemos essas informações aqui de Irineu Azevedo Bastos. Nós damos o crédito a ele por todas essas informações. História de Bauru. A gente pode falar que lá pelos anos de 1930, né, quando ocorreu ali a revolução que derivou na escolha do presidente Getúlio Vargas para ser escolha lá das eleições que elegeram o Getúlio Vargas, né? No município aqui, o nosso município, ele tinha o nome, ele levava a denominação de Espírito Santo da Fortaleza. Ele foi criado ali, esse município de Espírito Santo da Fortaleza, da qual antecede, né, a cidade de Bauru. Ele foi criado pela lei número 89 de 2 de abril de 1887. E era um povoado, assim, era apenas um povoado. A população foi crescendo. Em 1895, esse distrito aqui, com o aumento dos eleitores, elegeu 6 vereadores. E em 7 de janeiro de 1896, uma comitiva foi lá para Fortaleza. Sabe onde ficava? Fortaleza ficava ali onde hoje, por exemplo, perto de Agudos. Naquela época se chamava Santo Antônio de Agudos, ficava perto de Agudos. Parece que ia ter uma reunião lá, os membros da comitiva tinham combinado de fazer uma sessão da Câmara, né? Combinaram em atrasar o relógio.
E antes do horário costumeiro, eles abriram uma sessão lá e o vereador reeleito Domiciano Silva, que era o vice-presidente da legislatura anterior, convidou o vereador Manuel Jacinto Bastos, que era o mais idoso, para dar posse aos demais que tinham sido eleitos, né, que era o Francisco Pereira da Costa, o capitão João Antônio Gonçalves, o Joaquim Pedro da Silva, José Alves de Lima. E a sessão, após aberta, deliberaram em cima de uma indicação do vereador Gonçalves, né, eles decidiam naquele momento ali transferir a sede do município para Bauru, aqui para Bauru. Estava lá em Fortaleza, ali perto de Agudos. Eles iam transferir a sede do município para Bauru. Então, nisso daí, no mesmo dia 7, né, os vereadores, se utilizando de um carro de boi, o dono do carro de boi era Vitor Manuel Batista, eles colocaram os móveis e os documentos lá da Câmara e vieram para Bauru. Aqui em Bauru foi em 8 de janeiro de 1896 que aconteceu isso. Aqui em Bauru tinha um pessoal esperando eles ali na entrada da cidade, né? Então a população local recebeu essa comitiva aí com fogos de artifício, tiro de revólver, espingarda, dando tiro pro ar, né? E isso daí ficou na casa do Manuel Jacinto Bastos. Ali foi instalada a Câmara Municipal. Então os vereadores nomeados, principalmente o presidente José Teodoro Petente, protestaram, né, que eram os vereadores lá da região de Agudos, protestaram com os empossados, mas conferindo os relógios observaram que ele havia sido atrasado. Eles não se conformaram com isso, recorreram à justiça, eles chamavam isso de golpe branco, que haviam praticado contra Fortaleza. E foi somente em 1º de agosto de 1896 que a Lei Estadual número 428 referendou a transferência do município, da sede do município. E assim é comemorado anualmente o natalício de Bauru do ponto de vista legal e não de fato. E lá em Fortaleza foi esvaziado, né? Porque depois disso daí, Fortaleza já não mudou de nome, passou a chamar Piatã, né? E com isso foi até acabar aquele local lá e ser extinto, né? E a comarca de Bauru, nessa escala progressiva aí que as coisas vão indo, né? Que as coisas foram caminhando, foi criado assim muitas coisas aqui em Bauru. Em 1896, por exemplo, o município que já estava de São Paulo do Augusto, na região onde estava instalada a Duratex, era lá, né? Então, desse município cessante, lá ainda tem uma roda d'água, né, que está abandonada lá no meio do pasto. Essa roda d'água, ela abasteceu as famílias que moravam lá em São Paulo do Agudos, né? É de 1898 com o município. E atualmente, né, o coronel... naquela época lá, a comarca era em 1899, Bauru somente ele virou comarca em 1910, 11 anos depois. Então nós temos aí fatos históricos que muitos bauruenses não sabem e que nós vamos estar trazendo sempre que pudermos. A gente vai estar trazendo essas informações aí nos próximos vídeos. Nós vamos estar sempre estar resgatando a história de Bauru, porque nós entendemos que o povo que tem a sua cultura, que tem a sua história, é um povo que tem identidade, é uma sociedade que tem condições de se desenvolver, e o povo que tem a sua cultura valorizada é um povo, com certeza, que tem uma cidadania, que tem a sua identidade resgatada. Esse é um povo que conhece o seu passado, é um povo de valor. Então, nesse sentido, sempre vamos estar trazendo os resgates da história, porque nós entendemos que a história, ela conta... ela resgata a nossa cultura e resgata também a nossa identidade.